Bom, vamos lá. Terminamos de falar ali sobre o Cash and Carry, agora a gente vai entrar numa aula só sobre o restante das outras estratégias. Então, começando aqui pelo azul e marrom, essa é uma estratégia de reversão de tendência, tá? Antecipando já aí. Os sinais azuis, né, nessa fileira superior são sinais de compra, então quando o ativo está naquela tendência de queda, aquela faca caindo, né, que a gente chama, está caindo, 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 a gente quer achar um fundo. E aí o azul e marrom ele vem para isso, né? Especificamente no caso agora o azul, ele tenta marcar os melhores pontos, os pontos ótimos de possíveis exaustões de movimento. Então quer dizer, tá caindo, olha, aqui pode ser um bom fundo, é um bom lugar para entrar, tá? Então esse é o racional do sinal azul. E o sinal marrom, né, aqui de baixo, essas barras aqui da linha inferior, são sinais de venda. O papel está naquela alta, 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 e a gente fala, opa, chegou num ponto bom ali para vender. O legal, né, da Quantity é que você consegue ver o histórico de todos os sinais para todos os ativos em todos os time frames. Então falando do azul e marrom, por exemplo, gostei ali de Equatorial, gostei de Cielo, gostei de BRF. É só clicar sobre o ativo, você vai ver todos os últimos sinais gerados ali pela estratégia nele, ou vir aqui procurar algum outro, né? Então, cliquei ali em consultar histórico, quero ver os sinais da Gol, por exemplo, no semanal. Se a gente colocar aqui Gol e semanal, vocês vão ver o seguinte, olha, então lembrando que azul é compra, marrom é venda, né? Então deu uma compra ali no 6,35, basicamente andou até 9,60 em um mês, né? Cada barrinha aqui é uma semana. Deu uma compra do 4,90, foi até os 6,60 em 3 semanas. Deu uma venda no 10,50, foi ali para os 6,50 em 2 meses e meio, basicamente. Deu uma compra, lateralizou um mês, depois subiu ali de 6,60 para 9,30, 9,50 em basicamente 2 meses e meio também, né? Então, pô, olhando aqui para essa tela, né, praticamente 2 anos, teve poucos sinais, mas não errou nenhum, né? Então, de novo, também o intuito não é ficar dando sinal toda hora, é tentar identificar os melhores momentos para fazer entradas com boa simetria, com alta probabilidade de ganho. Então, é isso que vocês conseguem ver clicando ali em consultar histórico. Outro papel que a gente gosta bastante de operar é PRIO. Tá? PRIO não dá muitos sinais, a estratégia não vai ficar dando sinal toda hora em todos os ativos. Ela dá vários sinais porque são muitos ativos, mas quando a gente olha isoladamente são poucos sinais. Mas PRIO aqui, por exemplo, pegando quase 2 anos aí também, 1 ano e meio, ó, deu uma venda aqui no 28,11 e em uma semana foi para 26,70, uma correção curta de tempo e até relativamente de preço, mas pô, de 28,11 para 26,70 em uma semana é bem legal. Outro sinal aqui do 42,62, basicamente em 2 meses, né, foi lá para R$29, de 42,60 para R$29. Então, bem interessante. Quando você vê isso aqui vai te dar mais confiança, né? Obviamente a gente testa no background, né, nos bastidores, para ver quais ativos têm uma boa aderência ao modelo ou não. E conforme a gente vai vendo, né, nos nossos backtests, que o ativo não tem boa aderência, a gente tira já da estratégia. Então o intuito é já mostrar para vocês o melhor, né? Mas sempre vale a pena olhar. Às vezes teve um período melhor no passado, recentemente já não está tão bom. Então vale a pena sempre olhar, né? Entrar com mais confiança, tá? Então é isso, esse é o racional do azul e marrom, reversão de tendência. Agora a gente vai para o Distortions, que é um modelo proprietário também, só que com um racional bastante diferente, eu diria que oposto, né? Porque ao passo que o azul e marrom olha para reversão de movimento, o Distortions olha para continuidade, para momentum, aquela tendência que está começando, né? Então a favor da tendência, né? Bem no início ali, quando ela começa de fato. Não é uma estratégia que dá muitos sinais, tá? Agora aqui, por exemplo, a gente está vendo só um sinal na tela. Então, pô, você vai ver, assim, numa semana que tem muitos, 5, 6 sinais numa semana, mas geralmente um sinal, 3 sinais, tá? Então, de fato, a não ser que seja aqueles dias que bolsa sobe muito forte, um monte de papel sobe demais, e aí vem aquele fluxo bizarro, principalmente quando tá amassado a bolsa e vira, enfim, aí vai ter mais sinais, mas não é uma estratégia que dá muitos sinais, não. Em 2023, para vocês terem uma ideia, a estratégia de Distortions ela teve uma taxa de acerto mais de 70%, quase 75%. Então,
assim, ela dá poucas recomendações, mas quando dá é bastante assertivo, tá? São alvos ali geralmente de 10 a 15%, é muito raro ser menos que 10. Já vi tipo 8,5%, mas é bem raro, geralmente 10, 15%, pelo menos 60% das vezes. Um pouco mais raro ali, uns 20, 30% das vezes. Você vai ver alvos até 50%, e aí mais raramente ainda, mas acontece, você vai ver alvos de 90, 100%. Acho que o maior alvo que a gente já viu foi, que eu vi, né, pessoalmente. Não estou falando olhando base aqui, mas no ano passado, 2023 ou 2022, teve um call em azul, 90%, e deu alvo, acho que em 2 meses. Deu também já 70% por aí em positivo. Na venda, pô, acho que mais de 40% em Sequoia. Então é um algoritmo bem legal, tá? É que vocês vão ver que tem uma régua, né? Que vai do venda forte até o compra forte. Vocês não precisam entender isso exatamente, mas basicamente de onde isso sai, tá? Quando você clica aqui no ativo, e lembrando também que tem que consultar histórico, mesma lógica, né? Não vou repetir, mas entrou, digitou um ticker, você vai ver todas as atualizações. Aqui a gente tem 8 indicadores, tá? Cada um deles vai valer -1, 0 ou 1, tá bom? Então a gente soma basicamente todos em tempo real e aí gera a pontuação, o score do ativo. Então nesse caso aqui, BBAS3 com score 3 é porque eu tenho 5 indicadores daqueles 8 valendo 0, então 5 vezes 0, 0. E 3 indicadores valendo 1, 1 mais 1 mais 1, 3. Então 3 positivo é compra fraca. Se fosse -3, venda fraca. E aí menor ou igual a -4, venda forte. Por outro lado, maior ou igual a +4, compra forte. Tá? Então quer dizer, se tiver do -2 ao +2 é neutro, né? Não está dando recomendação, pelo menos não por tendência. Pode estar dando por outra estratégia, mas não por tendência. Tá? Então, enfim, vocês conseguem ver isso aqui, não precisa entender os indicadores, enfim, presta atenção no score. Quais são as diferenças ali, basicamente, do fraco e do forte, né? Olha, eu, pessoalmente, faço o seguinte, geralmente nas compras fracas e vendas fracas, eu entro menor, basicamente isso. Na compra forte, obviamente eu vou ver se o trade já não andou, mas eu tendo a entrar um pouco maior, tá? E tende a durar menos tempo também, porque o fluxo está muito forte de fato. Agora, o Distortions, ele vai identificar o fluxo no início, tá? Então, às vezes sai ali uma recomendação, dá 2 horas, o papel já andou bem, porque pegou no meio do fluxo, né? Então é importante sempre olhar qual é o preço do ativo no momento, qual foi a entrada, qual foi o stop, qual foi o alvo. Se agora tivesse já ali 59,80, putz, eu talvez ficaria receoso de entrar no intraday, talvez eu esperaria um pullbackzinho, enfim, então sempre é importante olhar para isso. E aí o último ponto que eu gostaria de comentar são sinais que podem aparecer, tá? Esses símbolozinhos na frente dos tickers dentro das estratégias em todas, tá? Distortions, long and short, screen alerts, azul e marrom, basicamente todas vão aparecer. Nesse caso aqui do Distortions, esse símbolo em específico, ele é exclusivo, né? Veja ali, ó. O score deste ativo está oscilando entre duas categorias, o que indica uma fraqueza do sinal. O que é isso? Esses indicadores, como eu disse, são medidos em tempo real. Então ele pode estar +4, +3, +4, +3. Quer dizer, ele está oscilando de fraco para forte. Então se ele está oscilando, eu estou te avisando, está oscilando. Ou de neutro para compra fraca, que aí é pior, né? Aí tem mais fraqueza ainda, digamos assim, mais incerteza assim. Ainda assim a gente acha prudente mostrar para vocês avaliarem. Agora, se for de neutro para compra fraca, ou de fraca para forte, ou enfim, mesma coisa na venda, vocês vão ver consultando histórico. Clicou ali especificamente aqui dentro do card, vocês vão ver que é neutro para compra fraca, neutro compra fraca, neutro compra fraca. Então esse sinal eu deixaria ele um pouco na geladeira para esperar, ver se vai confirmar, se vai subir para forte, se vai ficar ali algumas horas na forte, tá? Então, basicamente assim que eu interpreto. Vamos para o long and short. Essa aqui é uma das estratégias favoritas aí da turma, porque não precisa de caixa quando a gente fala de cash neutro. Obviamente, né, sempre vem um espertinho me corrigir. Precisa de caixa se dá prejuízo, para cobrir o prejuízo. Gente, isso é óbvio, né? Agora, pelo menos para montar, você não precisa de caixa, né? Quando a gente fala de cash neutro. Tem outra possibilidade, que é o beta neutro. Mas, sem falar muito de detalhes, vamos buscar entender qual é a da estratégia aqui. Bom, basicamente a gente trabalha com cointegração estatística
para quem não entende o conceito, eu vou fazer uma pequena explicação aqui com o Paint mesmo. Bom, então é um conceito muito simples, tá? Imagina que vocês têm aqui um eixo, tá? Cartesiano, um plano cartesiano, um eixo x e y, e aí você coloca aqui no eixo y, por exemplo, a série de preços de Carrefour, tá? Então CRF B3. E aí você coloca aqui na série X açaí 3, tá? É um par que dá razoavelmente ali um número considerável de recomendações para o long and short. Tem a ver, né? São empresas do mesmo setor e por aí vai. Então imagina o seguinte, né? Você vai plotar os pares de preços desses dois ativos, né? E aí você vai ter uma amostra parecida com isso. Para quem entende um pouquinho mais de estatística aí, já pegou qual é a ideia. O que a gente consegue visualizar, pelo menos visualmente mesmo, né? O que a gente consegue aferir desse conjunto de dados? Olha, parece que tem uma correlação, parece que os preços andam de alguma forma ali juntos. Então, uma das etapas da cointegração estatística é fazer regressão linear, tá, desse conjunto de dados. E depois a gente vai entrar, estou sendo muito breve aqui, tá, mas a gente vai entrar num conceito chamado de resíduo, tá? Resíduo da regressão, que é basicamente pegar. Vamos lá, a gente sabe que essa reta da regressão linear, ela é considerada a reta que melhor representa o conjunto de dados. Agora, vai haver uma dispersão dos dados em relação à reta. Se não, né, se não houvesse, os próprios dados, o próprio conjunto seria a própria reta. Então, espero que vocês consigam entender o que eu estou dizendo aqui, mas a reta ela representa o conjunto, é a média do conjunto. Agora, cada pontinho tem uma distância para a média. Isso a gente vai chamar de resíduo, a gente vai mensurar, tá, e salvar ali, digamos assim, a distância de cada um desses pontos para a média. E o que a gente quer entender no final do dia? A gente quer entender se, beleza, fiz ali uma regressão linear e tive um resultado com confiança alta, né, para essa reta representativa. Agora, eu quero ver se historicamente esses resíduos tendem a fazer alguma coisa parecida com isso. Né? Se isso acontece, a gente fala que o par tem um comportamento estacionário. E sendo estacionário, cumprindo mais uma série de requisitos, a gente pode operá-lo por cointegração. Agora, se fosse um par assim, ó, fica aqui um tempão, aí do nada vem e cai lá pro meio, fica aqui, aí vai. Isso não tem padrão nenhum, né? É uma meleca. Agora, quando a gente vê estatisticamente, né, usando diversos testes estatísticos, com integração, outro teste que a gente faz é o argumento de Key-Fuller para validar os testes anteriores, enfim. Então, quando a gente vê que tem esse padrão, pô, se está indo e voltando para a média, quer dizer, se você entrar no momento que está distorcido, faz sentido você montar essa posição para levar a média. É essa a expectativa, porque a gente viu que historicamente isso acontece, tem voltado à média. Então, se o último ponto ele está aqui, ó, pô, eu vou entrar para tentar levar ele aqui para a média. Agora, se o último ponto ele estiver aqui, beleza, pode estar cointegrado e tudo mais, mas não está dando entrada. Então, de uma maneira muito resumida, é isso que a gente valida. A gente vê primeiro se está cointegrado, se sim, se tem uma confiabilidade estatística bastante alta, que são esses 95, pelo menos 95%, vai ter 95, 6, 7, 8, 9. Ah, quer dizer que é 97% de chance de dar certo? Não, isso é confiabilidade estatística. Outra coisa, não é probabilidade de acerto. Tá? Quanto mais alto esse número, melhor. Então a gente vê se está cointegrado e se está dando entrada. Então lembra, o pontinho está longe da média? Tá, então pode ser ali um bom ponto para a gente entrar. Então aqui na tela inicial do long and short você vai ver as últimas oportunidades que a gente está monitorando. Tá? A gente tem uma base de dados de basicamente 200 ativos nessa estratégia, salvo engano são 194, 196. A gente cruza uns com os outros, dá milhares e milhares e milhares e milhares de combinações possíveis. Dessas milhares de combinações possíveis eu faço todos aqueles testes e mostro para vocês já mastigado. Então esse primeiro filtro é totalmente quantitativo, depois a gente vai para os filtros qualitativos. Né? Então empresas do mesmo setor são aqueles pares que tendem a ter uma matriz de risco similar. Né? Então vamos pegar ali Elopar com o CEMIG, são duas elétricas, em tese elas tendem a correr juntas, né? Então você vai evitar surpresas mais negativas nesses pares. Óbvio, isso é na teoria, a gente precisa entender o contexto de cada um. Então o CEMIG, por exemplo, está passando aí um bafafá nos últimos meses de que vai voltar a ser uma estatal, não vai, enfim. Então, pô, tem um evento mexendo com o preço, obviamente isso pode trazer mais volatilidade para ela do que para as outras.
mas o filtro está aqui para chamar atenção. Depois a gente tem o de múltiplos períodos de cointegração. Então lembra que eu desenhei o plano cartesiano e um monte de bolinha? Aquelas bolinhas basicamente o tamanho da amostra. Você pode fazer com 100 bolinhas, né, amostras, 200, 300, enfim, 500. Em geral, quanto maior a sua amostra, mais confiável é o teste. Agora, se você faz com 200, ou faz com 250, ou faz com 100, ou faz com 150, ou enfim, quantidades diferentes, naturalmente você vai ter um resultado diferente, porque o conjunto de dados é diferente. Agora, mesmo assim, quando você faz o teste com amostras diferentes e ele não só dá a cointegração, como dá a entrada, isso traz uma confiança, uma segurança para nós ainda maior, né? Porque olha, eu estou rodando esse par em diferentes janelas e todas essas janelas estão mostrando que ele tem uma cointegração e está dando entrada. Então são pares ali que a gente dá prioridade. E depois o filtro combinado, né? Então são pares com múltiplos períodos e no mesmo setor. Nesse caso deve ter acabado de sair um dos períodos aqui de par com 4 com 3, só está aparecendo uma linha, mas normalmente apareceria mais de uma, óbvio, né? A gente está falando de múltiplos. Mas aqui às vezes acabou de atualizar, tá? Então olha só, vamos ver aqui, por exemplo, Arezzo contra Gerdau. Imagina que me interessou esse par, né? Ó, eu tô com uma cabeça ali de IMAT para baixo, acho que setor interno vai outperformar, então adequaria ali com a minha visão fundamentalista, né? Minha visão top-down. Tem múltiplos períodos de cointegração, então quero dar uma olhada com mais carinho. Você clica aqui e aí você vai ver o gráfico de resíduos. Então lembra, tinha um monte de bolinha e eu desenhei uma reta no meio? É basicamente esse gráfico aqui, só que normalizado. Aquela reta que melhor explica o conjunto de dados, essa reta zero. Então de fato a gente vê, olha, ele sai da média, volta para a média, sai da média, volta para a média, sai da média, volta para a média e por aí vai. Né? Pô, mais de um ano aqui basicamente, ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Então como ele está numa distorção, né, acima de 2 desvios positivo ou abaixo de menos 2, a gente julga que é uma boa entrada, esperando que esse comportamento se repita. Aqui você vai ver o gráfico de ratios, que é basicamente o preço da ação long contra o preço da ação short, então um dividido pelo outro, para você ver que de fato, olha, esse múltiplo, esse ratio, ele caiu bem. A gente pode esperar de repente voltar um pouco, aparentemente assim, olhando no olho, parece que a média desse conjunto de dados está mais para 2,90, né? E pô, tá ali 2,40, então tem uma distorção de fato. Agora, eu vou entrar na operação para falar, ganhei 2,32 resíduos. Não é bem isso, né? Então a gente quer saber quanto de financeiro potencial tem essa operação. Para isso, vocês conseguem ter um cheiro, digamos assim, aqui no simulador. Clicou aqui, veja, essa operação ela está dando um retorno estimado de 5,74%. Tá? Seria R$ 2.500 mais ou menos, sobre um financeiro total, 20 mil de cada lado. Obviamente, aqui eu não estou colocando fracionário, então ele vai ficar aproximado, 43.500 para você levar do resíduo atual, 2,33, até o zero, né? Negativo até o zero. Quero levar até aqui. Isso é uma expectativa, tá? Um cálculo médio, que pode dar mais, pode dar menos, é uma estimativa, 5,74%. E se eu levar até 1,33, né? Então eu vou pegar ali um resíduo, tá? Opa, seria no negativo, né? Então se eu levar para 1,33, ele estaria me dando 1,5% basicamente. E aí eu vou avaliar se faz sentido ou não. Você pode mudar o financeiro, pode permitir quantidades fracionárias, né? Então, ó, você colocou 20 mil de cada lado, o total teria que ser 40 ou menos que isso, né? Então, se você não colocar quantidade fracionária, dá 43.500. Se colocar, dá 39.924. Foi a melhor quantidade, o melhor financeiro que ele conseguiu, se limitando aí aos 40 mil. Ou você pode fazer via beta neutro. Se você fizer via beta neutro, você teria que comprar 20 mil de Arezzo e shortear 31.500 de Gerdau. Tá? E aí, nesse caso, a gente está ali com 2,33. Se a gente levar ele para zero, olha, ele está dando um retorno bem baixo. Um retorno ali de 1,60, né, 1,70. Então, se for fazer, acho que faz mais sentido fazer aqui no cash neutro. E tem mais uma informação que é importante, que é esse tempo de meia-vida. 7 dias é basicamente o quê? Para quem estudou já isso no ensino médio, tempo de meia-vida, de decaimento radioativo, cara, trazendo para long and short, o que é? É basicamente o tempo médio que, depois de acontecer ali uma distorção, esse par demorou para voltar à média. Né? Então ele pega um infinito de combinações ali, um histórico bem grande, e calcula o tempo médio, que ó, distorceu, quanto tempo demorou em média para voltar justamente à média.
Tá? Então é mais uma estimativa. Você tem uma estimativa de quanto tempo deve durar essa operação e quanto tempo ela deve te trazer de retorno. É uma estimativa. Tá lá 7 dias. Pô, pode durar 12. Pode, nada impede. E pode dar 4%? Pode, nada impede. O mercado muda todos os dias. Então, quero acompanhar, né? Quero monitorar. Eu vou fazer essa operação. Clica aqui em monitorar o par. Você pode preencher a boleta, tanto em cash neutro quanto em beta neutro. Coloca ali o financeiro, vou colocar então uns 50 mil reais de cada lado. Né? Então dá 100 mil reais totais, né? Falando de cash neutro. Vou permitir quantidade fracionária e já vou colocar a corretagem. Imagina que eu sou cobrado ali 5 reais de corretagem. Ó, a corretagem total aqui vai dar 10, beleza? Então vamos lá. Ele já vai me dar a quantidade para comprar, a quantidade para vender, né, considerando os preços ali de cada um, e eu consigo também ligar uma série de alarmes. Você vem aqui, eu quero colocar um stop gain de 4,5%, quero colocar um stop loss de 4%. Não é para executar, não vai bater lá na tua plataforma, ó, se bater 4,5 vai sair, não é isso, vai chegar um aviso. Nós somos uma casa de análise, né? Nós não fazemos a execução. Bom, você pode colocar um alarme também se o resíduo chegar a determinado valor. Então está menos 2,33. O que seria o ótimo? Seria o ótimo voltar para zero. Agora, se voltar ali para o 0,2 e começar a esbarrar, de repente vale a pena. Já vamos sair ali no 0,2 mesmo. Então quando chegar ali, nesse caso negativo, chegou no menos 0,20, já quero ser avisado. Aí eu vou receber uma notificação, volto para a tela e olho se faz sentido sair ou não. Tá? Se descointegrar, né? Então olha, o par está cointegrado, né? Tanto que a gente encontrou ele lá na lista de oportunidades. Se descointegrar, isso em tese é um stop técnico. Necessariamente tem que sair da operação? Não, obrigatoriamente não. Você pode avaliar o par, ver se faz sentido qualitativamente. Pô, se de repente o teu long está ali no suporte, vale a pena, né? Avalie, faça essa curadoria, digamos assim agora. Em tese seria um stop técnico, então é importante você receber uma notificação, pelo menos para avaliar. E quando atingir o tempo de minha vida, então a gente viu ali 7 dias, 7 pregões daqui dessa entrada, você vai ser avisado. Não é uma regra que deu 7 dias você vai sair, mas pô, era o tempo médio previsto, então é importante voltar a reavaliar o par. Você clicou em cadastrar, isso vai aparecer aqui para você na aba de pares monitorados, onde você consegue ver todas as suas operações. Por exemplo, eu estou ali, né, não estou, mas coloquei de exemplo, estou com 2 pares, tá, abertos e vários já fechados. E aí você veja, se eu estivesse de fato boletando esses pares, eu teria já que reavaliar, porque está falando que não está mais cointegrado. Então aí eu vou tentar entender, pô, IVVB, S&P, acho que pode subir mais, petróleo tende a recuar. Beleza, então por outro critério eu estou seguindo no par, small contra BOV. Acho que small está muito para baixo, tem uma boca de Jacaré entre os dois, BOV andou muito mais, eu quero ficar para fundamentos. Beleza, é outro ponto. Aí você clicando no par você vai conseguir ver todos os detalhes, alterar a posição, encerrar a posição e por aí vai. E para fechar long e short, não só você pode pegar as oportunidades que a gente selecionou lá para vocês, né, que já passaram pela nossa curadoria, você pode montar o teu par, tá? Então eu quero ver Ambev contra a Alupar, né, a Alup 11, com 250 períodos. E mando calcular. Nesse caso, não está cointegrado. Então eu posso entrar por qualquer outro motivo. Fundamento, sei lá, mas por cointegração não, beleza? Então basicamente isso do long e short. Agora a gente fecha as estratégias olhando para a ferramenta Screening Alerts. Ela é uma ferramenta que é basicamente um screening, né, como diz o próprio nome, mas de análise técnica. Então a gente pega ali, são mais de 20 setups, tá? 9.1, 9.2, ponto contínuo, Jogo de Napoli, Trend Minervini, vários dos mais conhecidos aí no mercado, a gente implementou eles automaticamente. E aí você consegue rodá-los no mercado inteiro, tá? Ibov, Small, enfim. Então você vai ali em diário, semanal, principalmente, são os que eu mais opero. E veja, né, quando tem um sinal, mas sai um fato relevante, por exemplo, a gente avisa também. É um símbolo que ainda não tinha aparecido. Então eu já aproveito e comento com vocês. Então quando vocês entrarem no time frame de interesse, vocês vão ver o papel, se já bateu o alvo ou stop, ou se ainda está em aberto, né? Então todos aqui pelo menos estão em aberto. Qual foi a data de geração do sinal, se foi compra ou se foi venda, qual a entrada, stop e alvo, e essa bolinha aqui se mexendo em tempo real é o preço atual. Então olha, você sabe que esse par aqui, por exemplo, ele está bem perto do stop. Então se você tem um viés de venda para esse papel, olha, o stop está barato, né? Faz sentido você entrar nesse sinal. Agora vamos pegar um caso ali igual esse,
Ó, já está na cara do gol essa venda em Nopatec, entrada ali em R$2 e alvo em 1,74. Pô, já está em 1,87. Vou entrar na operação para ganhar 3 centavos? Não vou, né? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não faz sentido. Tem aqui também os informação. Então são sinais que ainda não foram gerados. Mas olha só, por exemplo, Ambev 3. Se romper, né, o último preço 12,18. Se romper 12,03, vai acionar um 9,1 de venda. Então é importante estar preparado para isso, caso seja um papel que você monitora, tá? Então tem ali os sinais de informação também. Essas barrinhas aqui em cima, elas mostram a tendência de cada time frame. Então no 15 minutos a gente tem 54 sinais em aberto agora, sendo 50 de compra e 4 de venda. Quer dizer, tem um fluxo bem comprador, né? No curtíssimo prazo ali do dia. 30 minutos também, ó, nos 60 já tem uma quantidade bem menor e é mais venda. Então quer dizer, olha, no curto prazo entrou uma compra, mas num prazinho um pouquinho maior ainda está vendido. Quando a gente olha para diário e semanal, olha, no diário está meio a meio, né? E no semanal está mais vendedor. Então, como é que esse gráfico se desenha? Vamos fazer abrir o Paint aqui de novo para ver se faz sentido? Então imagina, vamos lá, a gente está vendo um semanal vendido, né? Então de repente é um gráfico assim, tá? No diário, meio a meio, então de repente sabe que é um gráfico que começou a cair no semanal, começou a lateralizar ali no diário, só que no intraday, nesse pregão de hoje, vamos dar um zoom aqui, né? Então imagina que isso aqui é um zoom. Aí no pregão de hoje, o papel ele está fazendo o seguinte, vamos colocar aqui em azul. Então no intraday ele está fazendo assim, ó, subindo, subindo, subindo. Imagina, eu estou dando um zoom, né? Obviamente isso faz parte de um candlezinho que vai estar aqui, pequenininho. Mas no intraday ele está subindo forte, né? Subiu, subiu, subiu o dia inteiro. Só que, ó, um pouquinho depois, no meio do pregão, já começou a perder força. Então faz sentido para vocês? Semanal, né? Ainda um cenário vendedor, né? E de fato, se a gente olhar, vai ser essa visão aqui, né? Lembrando, esse todo em azul, ele está dentro desse candlezinho, tá? Então tipo, eu só dei um zoom. É a visão que a gente olharia, queda, 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 lateralizou. Venda no semanal. Meio a meio no diário, provavelmente um gráfico ali em consolidação. Chegou no fundo e está indo e voltando, indo e voltando. No intraday veio um fluxo forte, né? Só que quando eu olho um pouco maior, o time frame já parou, já está até mais vendido. Quer dizer, existe até uma chance de voltar no intraday, tá? Então vamos olhar o gráfico real para ver se é algo parecido com isso. Olha aí, então basicamente o que eu falei, né? A tendência ali de baixa, semanal vendido, lateralizou, diário no meio a meio e olha o intraday. Uma barrona de compra, muito fluxo de compra, enfim. Então quando a gente olha no intraday, justamente como eu falei também, 15 minutos, 30 minutos ali comprado, teve um fluxo muito forte, mas olha, já começou a lateralizar, já começou a perder inclinação. 60 minutos está quase entrando vendido, né? Naquele caso já entrou. Então é assim que a gente interpreta, né? Aqueles termômetrozinhos ali, eles te ajudam a entender a tendência do mercado em cada time frame. E vejam, eu fiz aquele gráficozinho no Paint sem nem abrir aqui a plataforma, né? E depois a gente abriu a plataforma e viu que está igualzinho. Não é à toa, aquela informação realmente é bastante valiosa. E aí tem mais um ponto que eu queria comentar com vocês aqui de volta para a plataforma, que é o overview do ativo. Vamos lá, a gente falou de azul e marrom, falamos do distortions, falamos do one short, falamos do screen alerts. Dentro do screen alerts são 20 setups, né? Então basicamente a gente tem quase 30 estratégias dentro da plataforma gerando recomendações em tempo real. Que bom seria se eu pudesse ver tudo isso num lugar só, né? Não tivesse que ficar abrindo cada uma delas. E tem, né? Para isso que serve o overview do ativo. Então quando você entra aqui nessa tela, a primeira informação que você vai ver aqui na página inicial são as confluências de alta e confluências de baixa. Eu não vou entrar a fundo em outras funcionalidades do overview agora, vai ter uma aula especificamente falando sobre essas ferramentas analíticas, que é a categoria que ele se encontra, mas falando das confluências exatamente, o que a gente vai mostrar é o seguinte, olha, para a Eneva, Eneve 3, somando todas aquelas estratégias possíveis, a gente tem 5 sinais no total, 5 recomendações no total. Dessas 5 recomendações, as 5 são de compra. Então, olha, pô, tem uma força compradora realmente bastante importante. Por que é uma confluência? Porque são setups completamente diferentes, com estratégias diferentes, com racionais diferentes, mas apontando para o mesmo sinal, apontando para a mesma direção. Pô, isso é um sinal de força. Nesse papel, pô, acho que vai subir mais nos próximos dias.
Então a gente está vendo acontecer a mesma coisa com TRPL, HBSA, Santos Brasil, Mobile e ali para baixo com menos sinais. Então vale a pena olhar. Na baixa a mesma coisa, tem 5 recomendações da plataforma para Redditor, as 5 são de venda. Tem 4 para Intelbras, as 4 são de venda. Então quando isso chama a nossa atenção, a gente pode clicar, tá, sobre o ativo ou digitar ele aqui na barra e ver quais são esses sinais. Tá? Então de novo, eu vou me limitar aqui dentro da tela do overview a falar sobre isso. Vamos falar das outras funcionalidades em aulas posteriores. Mas basicamente, olha lá, tá aqui, todas as recomendações em aberto para a Eneva. Tá? Tem algumas compras, 1, 2, 3, 4, 5, como mostrava lá, e 2 long shorts. Uma com ela na ponta short, contra Multi3, e uma com ela na ponta long, contra Semig. Tá? Tem o Distortions aqui também, por tendência, por momentum, está neutro. Tá? Então tá lá, você pode, não quero ver intraday, não é para day trade, quero ver só swing, tá aqui, tá? Então quero ver só intraday. Você pode desmarcar diário e semanal. Você pode também filtrar por tipo de estratégia, né? A favor de tendência, contra tendência, long e short, e ver também aqueles termômetros de tendência por time frame. Então, essas informações são bem legais. Eu uso bastante o overview do ativo para me ajudar a encontrar papéis ativos com diversos sinais apontando na mesma direção, trazendo consigo, portanto, maior confiabilidade para as minhas entradas. Essa é a parte de estratégias da Quantity. Bastante coisa, espero que vocês gostem, consigam usar e consigam buscar bastante resultado para os patrimônios de vocês crescerem cada vez mais. A partir de agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, de ferramentas analíticas que não vão dar recomendações diretas assim, mas vão te ajudar a tomar decisões. Beleza? Então fica ligado aí nas próximas aulas. Nos vemos. Um abraço.